Transformação. Oferecimento. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer, em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo o que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br. Olá, estamos iniciando o programa Transformação mais uma vez, depois de algumas edições ausentes, estamos de volta para gravarmos juntos. É uma alegria tê-los novamente comigo aqui e juntos fazendo esse programa acontecer, e eu acredito que nós temos bons temas pela frente para fazermos bons programas ao longo desse mês. Ok. Nós estamos aí saindo, né, de um período de feriado prolongado, a festa do carnaval no Brasil e até aquela expressão de que o ano começa só depois do carnaval. Isso é algo que realmente é questionável e que a gente precisa fazer uma revisão, não é? É muito preocupante, porque para aqueles que esperaram o carnaval passar para começarem a darem um pontapé inicial no ano de 2017, já perderam 2 meses. Ou seja, um país de certa forma em recessão ainda, a economia não tão boa e as pessoas ainda perdendo tempo para ao invés de produzirem, ficarem acomodadas, isso é algo preocupante. Bom, então nós vamos hoje tratar dos novos desafios. Afinal de contas, eles vão ser só um plano ou realmente vão se concluir? Então, 2017 começou lá no dia 1º de janeiro, mas talvez alguns já estejam aí sem uma perspectiva, né, de realização dos seus novos desafios. Como que, de fato, as pessoas podem levar esses desafios a cabo? Ou seja, aquilo que eu pensei, que eu sonhei, que eu planejei, eu quero concluir. Eu vejo que é importante nós termos 3 olhares. O primeiro olhar para o passado, no sentido que o que eu aprendo com o meu passado, o que eu aprendo a não fazer, o que eu aprendo a evitar, o que eu aprendo a decidir. Então, um olhar de aprendizagem. O segundo olhar é um olhar para o futuro. Aonde eu quero chegar? O que eu quero alcançar? No dia 31 de dezembro de 2017, qual é o diferencial que eu quero ter até esse dia? Ou seja, o meu futuro. E principalmente para um olhar para o hoje, para o presente. O que eu preciso fazer? Quais são as mudanças que precisam acontecer? Quais são as atitudes que precisam ser provocadas? Então é um olhar em conjunto, aprendendo com o passado, vislumbrando o futuro e acionando na realidade. Vamos para um ponto que, de certa forma, tem abatido muito a grande maioria das pessoas, né, no nosso Brasil. As crises ou as dificuldades não superadas, ou talvez até para muitos são problemas que de fato não vão passar. Parece-me que muitas pessoas estão com essa sensação de que essa maré, né, negativa, ela não vai acabar, a coisa anda difícil a ponto de alguns se verem de fato numa situação de desistência. Não aguento mais, não dou mais conta. Qual que seria então uma postura coerente em relação aos problemas vivenciados pelas crises que nós estamos passando? Uma visão pessimista, ela destrói qualquer sonho. A palavra de Deus diz em Provérbios 23:7, assim como o homem pensa, ele o é. Ou seja, se eu me vejo aquém, se eu me vejo limitado, se eu me vejo refém do sistema, da sociedade, se eu nunca me vejo com possibilidades, eu nunca alcançarei nada. Então eu acredito que o primeiro passo é uma visão positiva.
nós vamos entender também como uma visão de fé, uma visão de uma pessoa que crê, que acredita, que corre atrás, que empenha, que se esforça, que não se vê como uma vítima de todo um sistema. É necessário, então, uma visão positiva da vida. Então veja, as dificuldades, elas são próprias da vida. Claro que se nós passamos por um momento mais difícil, que independe só de mim, né? Há uma conjuntura nacional que envolve esse momento que nós estamos passando. Então, as dificuldades fazem parte normalmente dos desafios de qualquer pessoa, né? Ou seja, conflitos são inevitáveis, necessidades talvez não superadas ou não atendidas também são inevitáveis. Com isso, o nível de insatisfação das pessoas tende a elevar. Então, uma pessoa insatisfeita, ela tende a se acomodar, se vê desmotivada a prosseguir. E você falava sobre olhar para o passado, né? Fazer uma análise mais realista, mas tendo uma perspectiva de futuro. Então, o que o nosso telespectador pode fazer em relação, por exemplo, à luta? Qual a palavra que nós temos além de vamos ter fé, vamos ter esperança, mas será que ele pode acreditar, ou nós podemos acreditar que estas dificuldades irão passar? Olha, pastor, se a pessoa ficar aquém, parada, acreditando que as dificuldades elas vão embora de uma forma natural, pode até acontecer. Mas a grande verdade que eu acredito é que é necessário que nós mudemos nossas atitudes. Né? Por quê? Eu acredito que existem problemas, como o senhor disse, são inevitáveis à vida, isso é fato. Mas existem muitos problemas que podem ser evitados. Muitas vezes nós permitimos que problemas venham e destruam possibilidades em nossas vidas, por atitudes precipitadas, por decisões erradas, por sermos afoitos em alguns momentos, por não buscarmos bons conselhos, por não termos calma em momentos importantíssimos da nossa vida. Então é importante analisarmos se as nossas atitudes estão nos levando ao lugar que queremos. Ok. Veja, a vida sem dor, sem satisfação não existe. Eu quero lembrar uma referência do salmista que é interessante. Ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Em outras palavras, para aquele que está passando por dor, por dificuldades, momentos difíceis, a noite vai passar, não vai? Ou seja, isso vai ter um fim. Não se desesperar, porque sobretudo quando a gente alimenta a nossa esperança em Deus, vai acontecer o que o salmista disse, a alegria virá. São as estações da vida, períodos, épocas chuvosas, épocas ensolaradas, a vida ela é assim, existem momentos que parece que tudo está dando errado e do nada abre uma porta diante de nós. O que nós precisamos ter? Calma, porque Deus está no controle, Deus está no comando. Então, vai passar na medida em que nós alimentamos a fé, né, e realmente essa esperança em Deus, Ele vai mudar a nossa história. Sim. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltaremos. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo que você precisa. Vestibular agendado e inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br. Estamos de volta então para o nosso segundo bloco. Hoje nós estamos refletindo sobre esse início de projetos, né, dos novos desafios. Aqueles que fizeram seus desafios lá no início do ano, mas que deixaram para começar só depois do carnaval. Veja, um ponto importante é não desistir.
não desistir dos seus planos, dos seus projetos. Então, o voltar o foco para aquilo que realmente a gente intenciona alcançar. Onde eu quero chegar, o que eu quero para a minha vida nesse ano. Estamos ainda bem no início, é possível, né, que esses planos eles se concretizem. Então, vamos trazer aqui um desafio, um outro desafio. Além dessa revisão do projeto, a gente precisa começar a pôr as coisas em andamento, ou seja, gastar tempo, investir as suas energias naquilo que de fato faz diferença. Porque tem pessoas que estão lutando por aquilo que não vai trazer resultado, que é irrelevante. Isso é fundamental. Os frutos mostram se a árvore é boa ou não. Então, se nós muitas vezes estamos insistindo em algo que não dá retorno, que não dá resultado, que não frutifica, principalmente na questão financeira, lógico que existem projetos que demandam um bom tempo para que dê retorno. Mas existem outras situações que dá para sabermos se tem futuro ou não. Então não adianta nós insistirmos em algo que não dá retorno. Agora também, muitas vezes as pessoas, pastores, estão assim, eu vou abrir mão do meu casamento porque o meu casamento é um tédio, não dá certo, eu quero ser feliz. E não é por aí, porque às vezes o retorno não está chegando, os frutos não estão chegando por incompetência nossa. Nós não estamos cuidando do jardim chamado casamento. Então, se eu quero uma casa feliz, se eu quero uma família feliz, eu também preciso me autoavaliar. Me autoavaliar como cônjuge, como pai, como filho, como irmão. Se aquilo que eu tenho feito demonstra aquilo que eu quero ter. Em outras palavras, aí vem a questão das prioridades, né? Eu falei anteriormente sobre não gastar tempo com aquilo que não faz diferença, que é irrelevante. Então, veja, um dos projetos mais importantes que a gente precisa investir e realmente ter uma aplicação exatamente na família. Então, o casamento, a relação conjugal, os filhos, a vida familiar. E quando você fala sobre a gente fazer essa autoanálise, essa avaliação, nós temos o desafio de fato de nos compreendermos. Eu às vezes tenho expectativas que o meu cônjuge, ou seja, a minha esposa, os meus filhos, eles tenham atitudes diferentes, eles sejam melhores. Mas e eu? Quer dizer, lançar a responsabilidade para os outros é até fácil, mas eu preciso assumir a minha responsabilidade. Então, a minha felicidade depende muito da minha postura, das minhas atitudes. É um reconhecimento, a gente precisa sempre, principalmente nós homens, às vezes nós somos muito enrijecidos, duros, insensíveis no trato com a nossa família e nós precisamos aprender com Deus, aprender que, como o Senhor mesmo disse, essa é a maior prioridade, essa deve ser a nossa maior busca, o nosso maior amor. Então, revermos se aquilo que estamos fazendo hoje nos levará a fecharmos o ano bem. Ou peraí, não, eu quero mudar como cônjuge, eu quero ser uma pessoa mais agradável, eu quero ser uma pessoa mais alegre em casa, mais comunicativa, eu quero agradar mais a minha família e não toda hora ser agradado. Então, são atitudes que mudam e que constroem um ambiente diferente. Isso já é exatamente uma reação àquilo que não está bem ou que pode melhorar, né? Então, se eu realmente trabalho para promover, para trazer mais qualidade, o meu projeto está andando. Não é, eu vou lutar, no final do ano as coisas vão melhorar. Não, é agora, né? Tudo tem que começar realmente a partir do ponto onde eu estou. Se eu for melhor hoje, o meu casamento será melhor. Se eu for melhor hoje como profissional, a minha vida profissional vai ser melhor. E ainda vamos lembrar a situação seguinte, aquelas pessoas que às vezes estão com as portas fechadas e no aspecto profissional, né, da crise, mas que não fazem nada. Ou seja, eu estou nessa área, eu só atuo nessa área. O que eu posso fazer de diferente? Qual a saída? Qual a alternativa que eu tenho para que as coisas melhorem?
Eu vejo que para vencermos então a criatividade é necessário, a crise é necessária a criatividade. Sermos criativos. O senhor mesmo disse, não existe algo mágico, não existe uma lâmpada do Aladim, não existe algo surreal que acontecerá do nada e mudará tudo. Não, é algo que é construído, tijolo após tijolo. Nós precisamos entender que se não mudarmos as atitudes, os resultados serão os mesmos e pífios, por sinal. Então é necessário o quê? Uma mudança de foco, uma mudança de mentalidade e atitudes novas. Falando ainda da questão, por exemplo, da profissional, né? A financeira, que é uma das mais sérias e mais críticas, eu tenho visto matérias de pessoas que, ao ficarem desempregadas, buscaram alternativas. Talvez lá em dezembro fizeram um projeto e o desemprego veio nesse período. Mas o que fazer? Ficar ali de braços cruzados, esperando as coisas acontecer? Então, a gente percebe pessoas mudando de atividade, mudando de ramo, né? Buscando a criatividade no aspecto profissional para sobreviver. Então, fazendo comida, vendendo, né? Buscando uma prestação de serviço, saindo do comodismo, daquela zona de conforto e dizendo, ó, eu vou reagir. Então, veja, essas atitudes também, mesmo diante de um projeto, elas vão ser importantes para trazer o meu projeto para onde eu quero chegar. É importante destacar, pastor, que para muitos existe um preconceito com algumas determinadas fontes de renda. Então as pessoas às vezes pensam que por eu ser engenheiro, por eu ter tal profissão, por eu ser formado nisso, eu não posso trabalhar em outra área que eu vou me rebaixar. Pelo contrário, qualquer trabalho dignifica o homem. O triste é não ter uma renda, é não ter realmente com o que manter a casa, manter a família. Então nós não podemos permitir nenhum tipo de preconceito. Qualquer trabalho é justo, desde que seja honrado, ético e coerente. Digno, né? Digno. Então, essa reação dentro de uma, eu diria aí, recomposição do projeto, né? Então, o meu projeto continua firme, mas eu preciso ter novas atitudes. A gente vai para mais um intervalo e já voltaremos. Fique aí. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo que você precisa. Vestibular agendado e inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br. Estamos de volta então para o nosso terceiro e último bloco do programa, falando dessa reformulação dos projetos, né, para o ano e dos desafios. Aqueles que não começaram precisam começar seus projetos, né? Aqueles que foram de alguma forma afetados pela crise precisam levantar a cabeça e se reposicionar para que esse ano de 2017 aconteça. Mas, pastor Denner, veja, muitas vezes quando nós estamos vivendo uma realidade mais satisfatória, mais positiva, ou seja, com menos crises, a gente costuma não valorizar. Então, é possível que alguém se concentre a viver uma vida tão displicente a ponto de não se preparar para aqueles momentos mais difíceis. Então, bom seria se a gente não tivesse problema, mas eles fazem parte dos nossos desafios. Então não existe vida sem dor, não existe vida sem conflitos, não tem uma vida sem problemas. Vamos pensar aí, para aqueles que começaram bem seu projeto e está indo sem nenhuma alteração, tem que haver alguma precaução no sentido de se preparar e se as coisas mudarem?
é aquilo, um pouco daquilo que eu falei no primeiro bloco, ou seja, esse olhar para o passado demonstra o que? Zelo com o presente, ou seja, o que eu farei diferente para alcançar resultados melhores do que eu fiz no passado. Além disso, a qualificação. Antigamente as pessoas faziam um curso médio ou uma faculdade e paravam. Hoje o mundo está cíclico, as mudanças são rápidas, as pesquisas estão mudando dados, resultados continuamente. Então não dá mais para você parar no tempo, parar de estudar, parar de correr atrás, parar de estar sintonizado no que o mundo está propondo. Então assim, precisamos estar sintonizados, ligados, vendo para que lado que as coisas estão indo. Eu me lembro alguns anos atrás, quando as lan houses surgiram, principalmente em João Pinheiro, e foi um boom de lan house, para todo lado tinha lan house e enchia, e provavelmente os donos tiveram lucros exorbitantes, aquela coisa boa, mas depois de um tempo o computador se tornou acessível, a internet acessível, as pessoas passaram a ter computador em casa, depois veio o celular, o smartphone. Hoje em dia praticamente não existe mais lan house, porque agora o acesso está fácil. Então, e aquela pessoa que agarrou todas as fichas naquele empreendimento? Se nós voltarmos mais ainda no tempo, antes do surgimento dos carros, aqueles que cuidavam das carroças, cavalos, carruagens, se eles não se qualificassem e mudassem de ramo, eles iam ficar ali parados. Então não dá para nós ficarmos parados aqui achando que apenas esse arroz com feijão será o suficiente para a minha vida. Eu preciso correr atrás, eu preciso me especializar. Ou a coisa tá boa, vou me acomodar. Mas isso se aplica então em todas as áreas, né? Veja, nos relacionamentos. Não, meu relacionamento está bem, então para de investir, para de dar atenção, para de cuidar, né? Acha que nenhuma crise virá. Então, daí, muitas vezes a pessoa acaba de fato sendo pega de surpresa pelo tempo, pelos acontecimentos, pelos fatos, e em todos os aspectos há uma necessidade de nós realmente usufruirmos o máximo daquilo de bom que a gente está recebendo, né? E a gente que é homem, nesse ponto é muito importante, porque às vezes a gente acha que conquistamos uma vez, acabou, conquistado para sempre, e não é assim. A mulher, ela requer de nós um nível de atenção, de cuidado, de zelo. E sabe por quê, pastor? É importante falarmos isso. Se nós não dermos atenção, se nós não dermos cuidado, aparecerá um pé de pano que vai dar ouvidos, que vai ouvir, que vai dar atenção. Tem muita gente cheia de más intenções por aí. Isso não vai acontecer só com o homem ou com a mulher, né? O homem em relação à mulher. Acontece também as mulheres que às vezes se descuidam. Meu marido me ama mesmo de qualquer jeito, ele já declarou isso. Tanto o homem quanto a mulher precisam cuidar bem do seu relacionamento, investir mais, usufruir mais dessa qualidade do relacionamento, mas de fato com essa perspectiva de melhorar sempre, né? De crescer. Quebrar a rotina, fazer alguma coisa diferente, chegar na sexta-feira, mandar os meninos para casa da vovó, fazer uma programação especial em casa. Não tem dinheiro, faz em casa mesmo, faz um cinema em casa, faz uma pipoca, um suco, faz alguma coisa, mas nós precisamos de criatividade. Então as crises, em todos os aspectos elas vêm. Claro que a gente está vivendo um momento difícil, né? Mas o que almejamos é que realmente os projetos que todos elaboraram, eles possam se cumprir ao máximo, né? Talvez você não consiga atingir 100% daquilo que você planejou para esse ano de 2017. Lembre-se, 2 meses já se passaram, estamos já no 3º mês do ano. Não deixe morrer seus projetos. Não faça de conta que o tempo não vai passar, mas invista, olhe, renove o seu compromisso com aquilo que você planejou e siga em frente, porque senão realmente vai chegar o fim do ano e ficou só no papel, ficou só no pensamento. E você não precisa ter inveja de ninguém. A inveja é aquele sentimento que separa aqueles que tiveram coragem
daqueles que se omitiram. Então, vai além, se arrisque, faça valer a pena, e vamos juntos construir. Ainda nós temos 10 meses pela frente para fazer esse 2017 valer a pena. E eu creio, pelo que os economistas já estão apontando, que o país já está melhor, já está indo, rompendo, saindo dessa crise, e eu creio que dentro em breve nós começaremos a ver os frutos, resultados aí em nosso dia a dia. Bom, sem dúvida é uma coisa que a gente não pode esquecer. Meus planos precisam estar realmente respaldados por Deus. Há aí a atitude de fé. E não podemos deixar de lembrar palavras do Senhor Jesus, quando ele diz lá em Mateus 6, 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Bom, pastor Denner, se Deus estiver realmente como o primeiro do meu projeto, e for de fato o primeiro do meu projeto, eu tenho esse respaldo, essa promessa. Tudo vai se acrescentar porque eu dependo de Deus. Então, esse é um desafio que nós deixamos para os nossos telespectadores, né? É verdade. Que Deus lhes abençoe e que realmente Ele dê coragem a cada um de vocês, para que juntos façamos um ano frutífero e abençoado. É isso aí. Que Deus abençoe. Fique de olho nos seus projetos, trabalhe arduamente, não desista, tá? Até o nosso próximo encontro. Tempo que passa, tempo perdido e que não volta mais. É hora de mudar, de fazer em busca do melhor. Boas oportunidades aparecem uma vez. Faculdade Cidade de João Pinheiro. Educação que traz oportunidades. Conheça o Quero Bolsas FCJP e ganhe até 30% de desconto. O projeto empresarial e o financiamento social com tudo que você precisa. Vestibular agendado, inscrições abertas. Acesse fcjp.edu.br.